Tenho 74 anos, me chamo Arlindo e exerci a medicina clínica por mais de 4 décadas. Digo isso não para me apresentar como autoridade, já passei da idade em que isso me importa, mas porque o que vou contar aqui vem de dentro de consultório, de beira de leito e também de dentro de casa, da minha própria cama, das noites que eu mesmo errei por anos sem admitir. Então, antes de qualquer coisa, preciso que você saiba, eu não estou te falando isso do alto de uma varanda, estou falando do mesmo chão onde eu tropecei. Quando você passa dos 60, o sono muda. E a primeira coisa que a maioria das pessoas faz com essa mudança é lutar contra ela. Eu mesmo fiz isso por décadas. Ficava acordado até meia-noite revisando prontuários ou simplesmente sentado na cozinha com o rádio AM ligado sem estar escutando, porque me recusava a aceitar que meu corpo estava pedindo outra coisa. Achava que ceder era fraqueza, que deitar cedo era coisa de velho, e eu ainda não tinha me dado permissão para ser velho. Quanto tempo eu desperdicei nessa teimosia. A verdade que levei tempo demais para entender é que o sono depois dos 60 não é o mesmo sono da juventude, e isso não é uma falha do corpo, é uma adaptação. O organismo começa a reorganizar os próprios ritmos. A produção de melatonina, o hormônio que nos convida ao sono, passa a ocorrer mais cedo no dia. Não à meia-noite como era antes, mais perto das 8, das 9 da noite. O corpo já está sinalizando. E a gente, em vez de atender, faz o quê? Vai ligar a televisão, vai pegar o celular, vai tomar mais um café, vai empurrar o sinal com a barriga até ele desaparecer. E aí reclama que não consegue dormir direito. Eu tive um paciente, seu Valdemar, um homem de 72 anos que veio me ver em Campinas no começo dos anos 2000. Professor aposentado, inteligente, uma memória invejável a vida toda. Ele chegou no consultório visivelmente exausto, olhos fundos, expressão cansada de quem não descansou. Me disse que dormia 8 horas todo dia e mesmo assim acordava como se não tivesse dormido nada. Me olhou e perguntou com aquela seriedade de quem acredita que existe resposta. Doutor, o que está errado comigo? Não estava errado nada com ele. O problema não era a quantidade de sono, era o horário. Seu Valdemar ia dormir às 11h30 da noite porque era o que ele sempre tinha feito, porque era o que a rotina dele comportava, porque a novela terminava àquela hora. O corpo dele, porém, estava pedindo sono desde as 9. Quando ele finalmente deitava, o pico natural de melatonina já tinha passado. O sono que chegava era fragmentado, leve, incapaz de atingir as camadas mais profundas do descanso que o organismo precisava. Expliquei isso a ele da forma mais simples que consegui. Disse que o corpo humano, depois dos 60, sofre uma redução considerável no que chamamos de sono profundo, aquele sono de ondas lentas que restaura, que consolida a memória, que regula o coração, que faz a limpeza do que precisa ser limpo no sistema nervoso. Estudos sérios mostram que essa redução pode chegar a 40% em comparação ao que tínhamos na meia-idade. 40% não é pouco. E quando a gente ainda atrasa o horário de dormir, está jogando contra si mesmo, porque o pouco sono profundo disponível fica ainda mais comprometido. Seu Valdemar foi um dos pacientes mais honestos que tive. Na semana seguinte ao que conversamos, ele voltou. Tinha ido dormir às 9h30 por 7 dias seguidos. Me disse que na primeira noite tinha ficado olhando para o teto por uns 20 minutos, sentindo que estava fazendo algo ridículo. Mas adormeceu e acordou diferente. Não dramaticamente diferente. Não é assim que o corpo funciona, mas diferente o suficiente para perceber. Menos peso na cabeça, memória mais presente. O cansaço que tinha se tornado companheiro constante começou a recuar. Isso não é coincidência e não é placebo.
Existe uma janela de tempo que funciona especialmente bem para quem está acima dos 60. Entre as 9 e as 10 da noite, o organismo está em sincronismo com o próprio ritmo hormonal. A melatonina está alta, o cortisol ainda não começou a subir para amanhã, o sistema nervoso está inclinado para o repouso. Quando você deita nesse intervalo, está pegando a onda no momento certo. Quando você adia, a onda passa e o que vem depois é mais difícil, mais interrompido, menos reparador. Lembro de quando minha esposa Dalva estava viva e eu chegava tarde em casa, por volta das 10h30, 11 da noite, com aquela justificativa pronta de médico ocupado. Ela me esperava na cozinha, não necessariamente acordada por opção, mas porque não conseguia dormir com o apartamento vazio. Uma vez ela me disse com aquela precisão direta que só ela tinha: Arlindo, você sabe que o corpo não guarda rancor, mas cobra caro. Não entendi naquela hora. Achei que ela estava falando de relacionamento. Só anos depois que ela se foi e eu fiquei sozinho com meus hábitos ruins e meu sono quebrado, entendi que ela estava falando do corpo mesmo, literalmente. O corpo não reclama na hora, ele cobra depois, com juros. E os juros aparecem de formas que a gente não associa ao sono, porque não parece óbvio. A gente não acorda um dia e pensa: estou mal do coração porque dormi errado. Mas é o que pesquisas consistentes vêm mostrando há anos. Adultos acima dos 60 que regularizam o horário de dormir para essa janela da noite apresentam melhoras significativas em marcadores cardiovasculares. Pressão arterial que se estabiliza, frequência cardíaca que se regulariza, processos inflamatórios que diminuem. Não porque o sono seja mágico, mas porque o sono é o estado em que o corpo faz o que não consegue fazer enquanto está acordado. É durante o sono que o coração descansa de verdade, que os vasos se recuperam, que o sistema imunológico organiza as defesas. Quando você priva o corpo disso, ou quando desloca o horário de forma que o sono chegue fora de sincronia com o ritmo hormonal, você está essencialmente pedindo para o corpo trabalhar sem os insumos que precisa. Tive uma paciente nos meus últimos anos de consultório, Dona Conceição, uma senhora de 68 anos que vivia com diabetes tipo 2 há mais de 2 décadas. Ela vinha me ver regularmente, controlada, cuidadosa com a alimentação, mas a glicemia dela tinha variações que não faziam sentido para a dieta que ela seguia. Passei um tempo investigando antes de perguntar sobre o sono. Quando perguntei, ela disse que dormia mal, acordava 3, 4 vezes por noite e que ia dormir sempre depois das 11 porque ficava assistindo série com a filha. Orientei a mudança do horário, não apenas do horário, mas a construção de uma rotina de desaceleração a partir das 8 da noite, luzes mais baixas, sem tela, sem comida pesada depois das 7. 3 meses depois, o endocrinologista dela me ligou para perguntar o que eu tinha feito, porque os níveis dela tinham estabilizado de um jeito que ele não conseguia explicar só pela alimentação. Eu expliquei. O sono regulado permite que o metabolismo da glicose funcione de forma mais eficiente durante a noite. Não é teoria, é fisiologia básica que a gente esquece de aplicar. A memória é outro ponto que eu preciso falar, porque é onde eu vi as transformações mais emocionantes ao longo da carreira. O cérebro tem um sistema de limpeza que só funciona de verdade durante o sono. Chama-se sistema linfático. E ele literalmente remove resíduos metabólicos do tecido cerebral enquanto a gente dorme.
Entre esses resíduos estão proteínas relacionadas ao declínio cognitivo. Esse processo é mais ativo nas primeiras horas do sono, especialmente quando o sono começa em sincronismo com o ritmo circadiano. Quando você vai dormir fora do horário natural do seu corpo, esse sistema trabalha com menos eficiência. E ao longo dos anos o efeito acumulado aparece. Memória mais fraca, raciocínio mais lento, humor mais instável. Não estou falando de Alzheimer como inevitabilidade. Estou falando de como o sono mal sincronizado pode acelerar processos que de outra forma seriam mais lentos. E o inverso também é verdade. Pacientes que ajustam o horário de dormir com consistência, que mantêm a rotina por semanas, meses, anos, relatam melhoras de memória que às vezes parecem surpreendentes, mas não são. São o resultado natural do sistema nervoso funcionando como deveria. Tive um casal de pacientes, seu Geraldo e Dona Aparecida, que vieram me ver juntos porque os filhos estavam preocupados com os dois. Ambos na casa dos 70 e poucos, ambos com queixas de memória. Ela esquecia de tomar os remédios. Ele não conseguia acompanhar conversas longas, perdia o fio. Avaliamos os dois separadamente, fizemos todos os exames que faziam sentido e o que encontrei foi principalmente uma questão de sono desorganizado. Os dois dormiam tarde, acordavam sem ter descansado e tinham naturalmente adotado cochilos longos durante o dia, que ainda mais fragmentavam o sono noturno. Propus uma mudança estruturada, horário fixo de ir dormir entre 9 e 10 da noite, sem cochilo depois das 3 da tarde, rotina de desaceleração a partir das 8. Em 3 meses, os filhos ligaram para agradecer. Dona Aparecida tinha começado a organizar a própria medicação com uma rotina que ela mesma criou. Seu Geraldo tinha voltado a fazer palavras cruzadas, coisa que ele tinha abandonado porque dizia não conseguir mais. Não era incapacidade cognitiva irreversível. Era um sistema nervoso que estava sendo privado do que precisava para funcionar. O que acontece emocionalmente quando o sono melhora é uma das coisas que mais me impressionaram ao longo dos anos, porque é onde os pacientes mais se surpreendem. Depois que a filha Patrícia me convenceu a mudar para Uberlândia, depois da morte de Dalva, eu mesmo passei por um período longo de sono muito ruim. Eram 2, 3 anos depois de uma perda grande, e o luto tem o próprio ritmo. Isso eu sabia como médico, mas vivia como pessoa sem conseguir aplicar o conhecimento. Quando finalmente consegui regularizar o horário de dormir, quando comecei a deitar às 9h30 com consistência, a coisa que mais me surpreendeu não foi a energia, foi o humor, a leveza que voltou, a capacidade de me sentar com os netos de manhã e estar realmente presente, não apenas fisicamente lá, mas mentalmente junto. Humor, disposição, paciência, tolerância. Tudo isso é profundamente afetado pela qualidade do sono, e quando o sono desanda, essas coisas vão embora subrepticiamente, tão devagar que a gente nem percebe que perdeu. A ansiedade e a depressão em idosos têm relação direta com o padrão de sono, não como causa única, mas como fator que amplifica tudo. Um estudo consistente da Johns Hopkins mostrou redução expressiva em sintomas de ansiedade e depressão em pacientes idosos que adotaram horários regulares de sono, e o mecanismo faz sentido. Quando o sistema nervoso descansa bem, a resposta ao estresse é mais calibrada, o sistema de recompensa funciona melhor e a perspectiva emocional sobre os problemas cotidianos muda, não some, mas fica em proporção. Agora sei que você pode estar pensando, tudo bem, entendi o horário, mas como eu faço isso na prática se a vida da minha casa não coopera? Essa é a pergunta real, e eu respondo com o que aprendi observando pacientes e observando a mim mesmo. A primeira coisa é reconhecer que o corpo não muda de horário de um dia para o outro.
Se você vai dormir às 11 há 20 anos, ir deitar às 9 amanhã vai resultar em você olhando para o teto por 1 hora. O processo é gradual. Comece recuando o horário de dormir em 15, 20 minutos a cada semana. É lento, mas é sustentável. O que não funciona é força bruta. A segunda coisa, e essa foi a que mais transformou minha própria rotina, é tratar o anoitecer como uma preparação ativa, não passiva. Depois dos 60, o corpo responde de forma muito mais sensível à luz do que quando éramos jovens. A luz azul das telas, telefone, televisão, tablet, inibe a produção de melatonina de forma significativa. Isso é mais grave para nós do que para um jovem de 30 anos, porque nossa produção já é naturalmente menor. Então, quando você fica no celular até às 10 da noite, está ativamente suprimindo o sinal que o corpo está tentando mandar. Baixar a iluminação da casa a partir das 7, 8 da noite, usar abajures, reduzir luzes diretas, não é capricho de ritual, é comunicação com o sistema nervoso. Você está dizendo ao cérebro que a noite chegou. O que eu fiz na minha própria vida foi criar o que chamo internamente de rotina de desaceleração. Não é grandiosa. Às 8 da noite eu ligo o vaporizador no quarto que tem cheiro de eucalipto, hábito que ficou da época em que Dalva tinha sinusite e que continuei não por nostalgia, mas porque funciona como marcador, como sinal ao corpo de que o dia está acabando. Depois disso, nada de tela. Leio um pouco, alguma coisa leve, nada que exija análise. Por volta das 9h30, deito. É consistente, e consistência é a palavra mais importante nessa conversa toda. O sono não funciona por episódio. O que cuida de você não é aquela noite em que você foi dormir cedo porque estava exausto. É o padrão, é o mesmo horário todos os dias, inclusive nos fins de semana, inclusive quando você não está com sono, inclusive quando tem uma série boa que você queria terminar. O relógio biológico se calibra pela repetição, não pela intenção. Assim como o meu relógio Citizen, o que minha esposa Dalva me deu em 1978 com a pulseira trocada 3 vezes e o mostrador levemente amarelado. Funciona só se você mantém a corda. Se você para, ele para. Não adianta ficar com raiva do relógio. Outro ponto que afeta muito mais do que as pessoas supõem depois dos 60, o que você come e bebe nas últimas horas antes de dormir. A cafeína tem meia-vida de 6 horas no organismo, o que significa que o café das 3 da tarde ainda está agindo às 9 da noite. E depois dos 60, o metabolismo da cafeína fica mais lento ainda, então esse efeito pode se estender. Não estou dizendo para não tomar café. Eu mesmo tomo 2 xícaras de manhã cedo e não abro mão disso. Mas o da tarde aprendi a cortar, assim como as refeições pesadas à noite. O processo digestivo compete com o processo de preparação para o sono. Uma ceia leve, de fácil digestão, pelo menos 2 horas antes de deitar, faz diferença concreta na forma como o sono chega e como ele se mantém. E existe uma coisa que eu nunca li num artigo científico, mas que vi acontecer em muitos pacientes e em mim mesmo. O sono melhora quando você resolve o dia antes de deitar. Não no sentido de que todos os problemas precisam estar resolvidos. Isso não é possível. Mas no sentido de dar ao cérebro alguma forma de closure antes de desligar. Pode ser escrever 3 coisas que aconteceram no dia. Pode ser uma conversa curta com alguém de quem você gosta. Pode ser simplesmente sentar em silêncio por 10 minutos sem fazer nada. O que não funciona é levar o fardo mental direto para a cama e esperar que o sono venha assim mesmo. A maioria dos casos de insônia que tratei ao longo da vida tinha um componente de ruminação noturna. A mente que não aprendia a soltar o dia porque nunca foi ensinada a fazer isso com intenção. Eu carrego comigo um arrependimento de médico que é também um arrependimento de pai. Durante anos, minha visão do sono era funcional demais.
Dormia o suficiente para funcionar no dia seguinte e pronto. Não entendia o sono como saúde, entendia como pausa entre turnos de trabalho. Quando meu colega cardiologista morreu de infarto aos 61 anos, um homem que sabia tudo sobre coração, que tinha todas as informações que eu tinha, mas que dormia 5 horas por noite e chamava isso de disciplina. Foi o susto que precisava. Fui estudar sono com seriedade pela primeira vez. Li tudo o que havia sobre cronobiologia, sobre ritmo circadiano, sobre o que acontece no organismo durante cada fase do sono. E o que encontrei foi constrangedor. Eu havia prescrito para centenas de pacientes aquilo que eu mesmo não estava praticando. Privação de sono não é sacrifício, é o nome bonito que a gente dá para uma forma lenta de se deteriorar. Se você está acima dos 60 e está lendo isso achando que seu sono ruim é só parte do envelhecimento, precisa que alguém te diga com clareza que não é. Parte do envelhecimento é o sono mudar, não é o sono virar sofrimento. A diferença entre esses dois cenários, na maioria dos casos que acompanhei, está em ajustar o horário, criar consistência, preparar o ambiente e o corpo para o sono, em vez de simplesmente esperar que ele apareça quando você finalmente resolver deitar. O corpo, depois dos 60, ficou mais honesto. Ele não aguenta mais o mesmo nível de descaso que tolerava aos 40. Mas em troca dessa honestidade crua, ele também responde melhor aos cuidados. Não demora anos para mostrar melhora. Em semanas, muitas vezes, você já começa a sentir a diferença, a memória mais presente, o humor mais estável, a energia que você achava que tinha ido embora de vez começando a voltar, devagar, mas voltando. A última coisa que quero dizer é essa: não espere ter um problema sério para levar o sono a sério. Essa foi minha lição mais cara. Eu esperava estar exausto para ajustar. Esperava estar doente para mudar e, no processo, desperdicei anos de um sono que poderia ter sido melhor, mais profundo, mais reparador. Não estou dizendo isso com culpa. Estou dizendo com a clareza de quem aprendeu pelo caminho mais longo e prefere que você aprenda pelo caminho mais curto. O sono é onde o corpo se refaz. Não é o descanso entre duas jornadas. É a jornada mais importante do dia, aquela em que tudo que aconteceu é processado, organizado, consolidado, reparado. Quando você dá ao seu corpo o momento certo para isso, entre as 9 e as 10 da noite, com consistência, com um ambiente preparado e uma mente que aprendeu a soltar o dia, o que você está fazendo não é ir dormir cedo. Você está honrando o único instrumento que você tem para viver. E ele, quando cuidado, retribui de um jeito que nenhum remédio, nenhum suplemento, nenhuma intervenção consegue imitar. Cuide do seu sono como se fosse a coisa mais séria da sua saúde, porque é.